Meus amados, graça e paz. Graças ao nosso bom Deus, nós temos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando com vocês. E nesta oportunidade, neste vídeo, eu quero falar sobre as consequências, as terríveis consequências da atitude do teu marido, da atitude da tua esposa e também da atitude dos estranhos em relação a tudo isso, né? A todo esse cenário. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu sei que parece que não vai ter consequência nenhuma. Parece que eles simplesmente cometeram essa atrocidade para conosco, né, para com os nossos filhos, e eles estão vivendo lá a vida deles, parece que estão bem, se estão ou não estão, muitas vezes a gente tem dúvida, mas o que parece é que eles estão bem e nada, absolutamente nada vai acontecer com eles. Isso é algo que os nossos olhos conseguem perceber, mas isso vai na contramão do que diz as Sagradas Escrituras. A Bíblia nos demonstra por A mais B de que aquele que comete pecado, principalmente um pecado que atenta contra o nosso Deus, contra a santidade do nosso Senhor, como é o caso do adultério, ele tem consequências severas, né? Consequências severas. Então, queridos, a gente precisa ficar muito atento a isso, né? O teu marido, a tua esposa, os estranhos que te fizeram sofrer, que te machucaram, eles antes machucaram a Deus, eles antes negligenciaram uma ordem divina. A Bíblia diz: não se separe. Não se separe, é uma ordem, não é talvez, quem sabe, não, está no imperativo, né? Não se separem. Para a mulher estranha é não se envolva, para o homem estranho não se envolva com quem tem marido. Isso é adultério, isso é errado. A Bíblia coloca esses empecilhos, né? E aí muitas vezes são negligenciados. E quando são negligenciados, é claro que vai haver consequência para tal. Quando nós lemos, por exemplo, a história do filho pródigo, o filho pródigo tinha algo para fazer na vida dele, algo que já estava pronto, maravilhoso, mas ele diz: não, não quero isso, não estou satisfeito com isso, então o que eu vou fazer? Eu vou viver uma outra história para minha vida. Quando ele vai, tudo parece mil maravilhas, até que é isso que a gente precisa entender. Tudo parece estar correndo exatamente como se deseja o cônjuge, como deseja a mulher estranha. Até que, num dado momento, uma situação se opõe à decisão que eles tomaram. E esta situação é colocada pelo próprio Deus. Deus interfere na vida que eles estão levando, porque é uma vida, um caminho de morte. Não é simplesmente que Deus quer destruir a atitude deles ali, só por destruir, mas é porque aquela atitude deles vai ter uma consequência final e irreversível muito drástica. Então Deus prefere que eles tenham uma consequência, ainda que terrível também, porque o ato foi terrível, né? Ainda assim não seja uma atitude definitiva, não seja uma consequência definitiva, seja uma consequência que gere arrependimento, transformação e consecutivamente salvação. Uma vez que a consequência final e definitiva para a atitude deles é a morte. Morte tanto terrena quanto morte eterna, da onde não tem mais o que se fazer. Então Deus providencia meios para que outras consequências cheguem no meio do caminho e levem eles ao arrependimento. Foi assim que aconteceu na história do filho pródigo. Nós vemos uma fome terrível invadindo o local, a cidade onde ele estava, e ele tendo que se virar. E no que ele vai se virar, o arrependimento vem e ele retorna para a casa do pai. Outra história também que nós vemos, onde já havia um caminho trilhado, um caminho bacana ali, o homem foi consagrado ao Senhor desde que nasceu, né? E aí percebemos que ele se desvia do caminho do Senhor por causa de um rabo de saia, que é a história de Sansão, né? Lembra de Sansão se envolvendo com Dalila? Precisava? Não, não precisava. Tinha outras pessoas? Tinha. Ele poderia se relacionar com outras pessoas. Mas ele não se controla, ele não controla os próprios desejos, negligencia a vontade de Deus e, por sua vez,
tem a sua vida completamente destruída, perde aquilo que Deus havia dado a ele e só recupera num momento muito crítico da sua vida, onde chega o arrependimento e, por fim, ele se encerra ali, com o arrependimento e com a destruição, tanto dos inimigos quanto dele próprio, que é a história de Sansão e Dalila. Vocês conhecem muito bem essa história, mas eu preciso trazer aqui para vocês, para dizer há consequência para o pecado do teu marido, para o pecado da tua esposa. Eles vão pagar caro pelo que fizeram, né? Pela forma como agiram, pelo desrespeito para com você, mas principalmente pelo desrespeito para com a palavra de Deus, para com a vontade do Senhor, para aquilo que Deus estabeleceu como certo e no qual eles desviaram, assim como o filho pródigo desviou do caminho que o pai tinha estabelecido para ele, assim como Sansão desviou do caminho ao qual Deus também tinha estabelecido para ele, assim como Davi, assim como tantos homens na história bíblica. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós percebemos que toda atitude ela gera uma consequência. Muitas vezes a consequência ela é uma consequência final e nós oramos e intercedemos para que não seja assim, para que a consequência venha antes e gere ali libertação, transformação e conversão. Para que não seja no momento final, onde não dará tempo de um arrependimento e, consecutivamente, além da morte física, além da destruição do corpo, também haverá um lugar reservado muito longe de Deus para essas pessoas. Por isso a nossa intercessão é tão importante, para que não haja destruição da vida do teu marido, da vida da tua esposa e da vida dos estranhos também. Porque consequências, querido, isso não há a menor dúvida, não tem sombra de dúvida sobre isso, de que elas virão sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Muito embora hoje você olhando para a situação dos dois lá, do seu marido com a mulher estranha, da sua esposa com o homem estranho, pareça que não. Pareça que eles estão vivendo bem e que não haverá consequências para o que eles fizeram. Mas não se engane, querido, não se engane. Haverá consequências e as consequências são sérias, são drásticas e tomara Deus, e oramos por isso, que essas consequências venham antes, né? E tragam arrependimento e transformação e não seja a consequência final, aquela consequência da qual não se escapa, da qual não há o arrependimento, da qual não há transformação, não há conversão e, por fim, há uma condenação para as almas deles. Isso nós estamos orando, isso nós estamos buscando para que não ocorra, para que haja sim consequência e não pode evitar, consequências haverão, para que as consequências ocorram com tempo hábil de transformação, com tempo hábil de conversão, de arrependimento. Por isso não se engane, querido. Eu sei que muitas vezes hoje você olha para a tua situação, para a questão do abandono, da injustiça que você sofreu, e eu não estou aqui para minimizar a tua dor, até porque eu passo juntamente com você a mesma coisa. A mesma coisa. Então eu não estou aqui para minimizar o que você está passando, o que você está sentindo, mas eu estou aqui para te dizer, queridos, aquilo que você está sentindo hoje trouxe transformação para a sua vida, trouxe conversão para você. Deus está trabalhando ao ponto de te converter, de te transformar, de trazer o perdão para você. Agora, o teu marido, por mais que pareça estar vivendo algo que ele decidiu viver e pareça estar contente e satisfeito com aquilo, ele está num caminho que é de plena destruição. E se nós não intercedermos, se nós não buscarmos pela salvação deles, pela libertação deles, o fim será um fim extremamente trágico e irreversível. Por isso a nossa busca precisa ser constante. Nós estamos passando por dias difíceis? Estamos, isso é fato, mas o que eles passarão não tem nem comparação com aquilo que nós estamos passando. Não tem nem comparação, queridos.
Porque hoje nós estamos passando por dias difíceis, mas ainda estamos ao lado do Senhor. Eles passarão dias difíceis e muitas vezes não terão o Senhor por perto, por não se chegarem a Deus. Portanto, nós devemos orar, interceder e clamar para que Deus intervenha na situação toda e o salve, o liberte, o transforme, o corrija, para que não haja uma destruição. Agora, que eles vão pagar caro de uma forma ou de outra, por aquilo que agiram, pela forma como resolveram essa questão e transformaram a vida de muitos num pesadelo, isso não tenha dúvidas. Consequências virão para a vida deles e as consequências serão as mais desastrosas possíveis. Então, clame a Deus para que seu marido, para que a sua esposa possa ser salvo. E não esqueça também dos homens e mulheres estranhos. Embora eles não tenham uma ligação direta com você, eles ainda assim são almas que Deus quer salvar, que Deus ama e que por mais que eles estejam nessa situação, nós também devemos amá-los e buscar pela transformação e pela regeneração de cada um deles. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro.